Prefeito de São Simão fica em silêncio no depoimento ao Ministério Público. Ele é investigado por crimes de abuso sexual. Pelo menos 6 supostas vítimas denunciaram o prefeito. Em Caldas Novas, a Polícia Civil finaliza a investigação do atropelamento que matou uma criança de 2 anos e conclui que o pai assumiu a culpa no lugar do filho que dirigia o carro. Mais uma clínica de reabilitação é interditada em Anápolis após denúncias de maus tratos, cárcere privado e até tortura. Susto na usina de asfalto. O incêndio atingiu 3 reservatórios de uma indústria no município de Catalão. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 8 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao J2 de hoje. Prestou depoimento hoje o prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, que está preso em Goiânia. Ele é investigado por denúncias de assédio sexual. Pelo menos 6 supostas vítimas denunciaram o prefeito. O interrogatório do prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, foi na sede do GAECO, do Ministério Público Estadual, e foi levado de volta ao núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Mas ele não disse nenhuma palavra para se defender das denúncias. Hoje, mais uma suposta vítima do prefeito falou com a nossa equipe. Segundo Luiz Manuel, tudo começou em um clube de São Simão, no sul de Goiás, quando ele tinha apenas 9 anos. Ele segurou a minha mão por debaixo d'água e levou até a sunga dele. E eu pude notar que ele estava excitado sexualmente. Onde ele estiver sozinho, isolado, é um toque que ele faz, é uma palavra obscena que ele diz. São alguns sinais que com o tempo a gente vai percebendo. Foram anos em silêncio, mas há alguns dias o jornalista resolveu denunciar o prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto, de 58 anos, depois que uma servidora pública trouxe à tona os supostos abusos sofridos pelo filho dela, de 15 anos. Ele pegou, fez outro vídeo chamada, aí mostrando as partes íntimas dele. Aí depois ele fez outra videochamada, mas só que meu filho foi tão inteligente que ele falou: mãe, eu vou gravar a videochamada. Eu falei: meu filho, isso é casa de polícia, isso não tá certo. Até agora já foram recebidas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública 6 denúncias contra o prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto. Todas elas já foram repassadas ao Ministério Público. Francisco de Assis Peixoto está preso em Goiânia desde a quarta-feira. Ele foi preso durante uma operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil. Na cidade não se fala outra coisa. O caso pegou os moradores de surpresa. Eu fiquei chocado, porque ele é uma pessoa boa, né, humilde, conheci muitos anos. Se for ele, tem que pagar, né? A procuradora do município, Auriane Patrícia, não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que as acusações são infundadas, que a prisão do prefeito foi arbitrária e que a inocência dele será provada durante o processo. A prisão, nesse momento, é totalmente desnecessária. Logo após a oitiva, a defesa terá acesso total aos fundamentos da representação processual para que assim possa protocolar o seu pedido de habeas corpus. E no fim da tarde, mais uma pessoa procurou o Conselho de Segurança. Seria então a 7ª suposta vítima de abuso sexual por parte do prefeito de São Simão. O promotor responsável pelo caso diz que não vai dar detalhes dessa investigação nem entrevistas até o fim do inquérito. Por enquanto, quem deve assumir a prefeitura de São Simão interinamente é o vice-prefeito Fábio Capanema de Souza. Uma operação interditou nesta quinta-feira mais uma clínica clandestina em Anápolis. Na clínica, que oferecia reabilitação para dependentes químicos, a Vigilância Sanitária encontrou 50 internos e descobriu também que muitos tinham sido levados para lá contra a própria vontade. Denúncias de maus tratos, cárcere privado e até tortura levaram os fiscais a esta clínica de reabilitação para dependentes químicos que funcionava em uma chácara na região norte de Anápolis. Acompanhados do Ministério Público e das polícias civil e militar, a Vigilância Sanitária encontrou uma série de irregularidades
e interditou a clínica. Documentalmente falando, o estabelecimento não possui alvará, a licença veterinária, que deveria ter sido previamente requerida, e também o estabelecimento faz a internação involuntária de maneira inadequada. Verificamos também medicamentos, principalmente medicamentos controlados, sem controle de receita. Durante a apuração, alguns fiscais encontraram testes rápidos realizados pelos próprios funcionários da clínica que tinham dado positivo para a Covid-19. Como alguns dos internos estavam com sintomas de gripe, equipes da saúde durante esta tarde fizeram novos testes. Os cerca de 50 internos foram colocados neste campo de futebol para a testagem. Entre eles tinham idosos, deficientes físicos e até um menor. Parentes dos internos foram chamados para levá-los para casa. Segundo a Vigilância Sanitária, esta é a 5ª clínica de recuperação interditada em Anápolis nos últimos 2 meses. Anápolis, nos últimos anos, ele tem surgido como um polo atrativo para pessoas do Brasil inteiro que estão vindo em busca de tratamento. Só que nem todos os estabelecimentos eles têm apresentado as adequadas estruturas adequadas para fazer esse tratamento. Então as denúncias pipocam. Na Vigilância Sanitária, Conselho de Psicologia, Ministério Público, que também está envolvido nessas ações. Então, diante de tantas denúncias, foi realizada uma força-tarefa entre diversos órgãos para que, de maneira contínua e frequente, a gente fizesse essas fiscalizações. Nós não conseguimos contato com os responsáveis por essa clínica. Em Caldas Novas, a Polícia Civil concluiu a investigação do atropelamento que matou uma criança de 2 anos. Foi no mês passado, viu? A gente vai ao vivo, então, com a Luana Nunes, que tem mais informações e vai explicar pra gente, então, né, Luana, quem foi o culpado aí por esse atropelamento. Boa noite pra você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o culpado por esse atropelamento é um jovem de 22 anos. Isso porque no dia do crime, o pai desse homem, que tem 54 anos e que também estava no carro, assumiu a culpa para poder inocentar o filho do atropelamento. Durante as investigações, a Polícia Civil ouviu testemunhas do atropelamento que contaram que, no dia do acidente, a primeira pessoa a sair do carro foi um homem calvo e que ele teria desembarcado pelo lado do carona. Essas são as características do pai desse jovem. Isso comprova, então, que ele não estava na direção do veículo. A polícia considerou ainda que o motorista de 22 anos foi imprudente ao tentar realizar uma manobra de ultrapassagem e, por isso, atropelou e matou essa criança de 2 anos. Além disso, esse homem também apresentava sinais de embriaguez. Ele estava com um cheiro forte de bebida alcoólica e dificuldade para ficar em pé. O Thiago Fraga, que é o delegado responsável por esse caso, explicou outros detalhes para a gente. Vamos conferir. Apresentamos fotografias dos dois para essas testemunhas e elas reconheceram de uma maneira muito assertiva, de maneira inequívoca, que o motorista era realmente o jovem. Também apontam as testemunhas que esse jovem de 22 anos apresentava odor etílico. Algumas testemunhas, inclusive, relatam, abre aspas, que ele mal conseguia se equilibrar de pé. Ou seja, que havia fecha aspas, ou seja, que havia um comprometimento da função motora, que havia um comprometimento do equilíbrio desse jovem. Esse homem de 22 anos foi indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante por estar sob a influência de álcool. Ele responde em liberdade e, se condenado, pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Já o pai dele, mesmo tendo mentido, não vai responder por nenhum crime. Gabi. Obrigada, Luana. Muita irresponsabilidade, né? Bom trabalho por aí. A gente não conseguiu o contato da defesa do pai e do filho nesse caso do atropelamento. Um homem foi preso em Lusiânia suspeito de roubo de energia elétrica, gente. O Myron Otton está ao vivo e vai contar pra gente os detalhes dessa história. Boa noite para você, Myron. Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite para quem está nos assistindo. Esse homem que foi preso aqui em Lusiânia era responsável por uma empresa de materiais recicláveis. Mas ele não fazia só isso não, viu? Ele também furtava energia elétrica, ligava o gasto dele direto na rede de distribuição, sem passar pelo medidor, o famoso gato de energia. Ele foi preso depois que técnicos da Enel verificaram essa fraude. Inclusive, na imagem que você vê aí na tela, percebe que a empresa está funcionando a todo vapor, bem na hora que os técnicos e os policiais foram verificar essa fraude. Esse homem foi preso em flagrante e agora vai responder pelo crime de furto qualificado pela fraude, que tem pena de 2 a 8 anos de prisão, mais multa.
E olha só, Gabi, quem faz gato de energia não tem direito à fiança não, viu? A empresa desse homem foi interditada pela polícia. É com você. Tá certo, viu? Muito obrigada pelas informações. A gente não conseguiu, contato com ninguém responsável pela defesa dessa empresa. Em Porangatu, no norte do estado, um homem foi preso em um ônibus com pássaros silvestres. Assunto para o Tiago Costa, que chega ao vivo com a gente e vai explicar aí como que a polícia encontrou esses pássaros. Boa noite para você, Tiago. Boa noite para todos que acompanham a gente. Olha, os policiais rodoviários federais aqui de Porangatu pararam um ônibus que teria saído de Palmas, ali no estado de Tocantins, sentido Goiânia, aqui no estado de Goiás. E dentro do bagageiro deste ônibus estavam 6 gaiolas. E dentro dessas 6 gaiolas tinham 122 pássaros das espécies curiós e também da espécie coleirinhos. 25 animais foram encontrados já sem vida pelos policiais rodoviários federais e o dono dos pássaros é um homem de 40 anos. Contra ele foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e os pássaros que sobreviveram foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, que fica em Goiânia. Agora, Gabriela, esse homem deve responder por crime ambiental, já que esses pássaros estavam sendo transportados de forma totalmente inadequada dentro deste ônibus. Volto com você no estúdio, Gabriela. Tá certo, Tiago. Quanta maldade, né? Muito obrigada, tá? Bom trabalho por aí. Moradores do distrito de Pires Belo, em Catalão, ficaram assustados com incêndio hoje numa indústria de asfalto, viu? Que fica às margens da BR-050. Quem tem todos os detalhes pra gente é a Aline Braga. Aline, como que foi aí essa história? Como que esse fogo começou? Boa noite pra você. Oi, Gabi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. De acordo com os bombeiros, o fogo começou num cilindro que fica em um equipamento usado para guardar o piche, que era para a fabricação do asfalto. E rapidamente o fogo se espalhou para outros 3 reservatórios que guardam lama asfáltica e óleo combustível, que são produtos altamente explosivos. A gente está vendo imagens aí, o fogo e as chamas davam para ver de longe, o que assustou os moradores de Pires Belo, distrito aqui de Catalão. Os bombeiros tiveram trabalho, foram 3 horas tentando controlar as chamas, mas apesar do susto e dessas imagens que a gente está vendo, felizmente apenas danos materiais, nenhum funcionário ficou ferido, viu, Gabi? A gente tentou falar durante a tarde com os responsáveis por essa usina de asfalto que fica ali às margens da BR-050, mas as nossas ligações não foram atendidas. Obrigada, viu, Aline, pelas informações. Muito fogo, muito susto mesmo, né? Boa noite para você. Goiás está com a taxa de ocupação de UTIs para Covid-19 mais alta do país. É o único estado com mais de 80% dos leitos ocupados. Especialistas e autoridades ouvidos pela TV Anhanguera dizem que esse número muito elevado é consequência de uma série de fatores. Pessoas que não tomaram a segunda dose, desrespeito aos protocolos e a presença de novas variantes. Goiás é o estado com a maior taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19 no país, quase 85%. Mais de 10 pontos percentuais acima de Mato Grosso e do Tocantins, que estão em segundo e terceiro lugares. Em Goiânia, a lotação das UTIs chega a 80%. Quem trabalha na linha de frente explica o que pode estar causando tantas internações. Novas variantes circulantes, dentre elas a variante Delta, baixa cobertura vacinal, baixa procura da população pela segunda dose da vacina e as más práticas adotadas pela população. Durante a tarde desta quinta-feira, 9 hospitais públicos estavam com 100% dos leitos ocupados. Mais 8 unidades tinham taxas de internação acima dos 90%. A gente tem que lembrar que a pandemia não acabou ainda. A gente manteve uma estabilidade dessa taxa de ocupação, mas uma estabilidade alta ainda. Se a gente for pensar uma taxa média de 75%, 80%, é uma taxa alta. E, mesmo assim, as pessoas não entenderam a necessidade de fazer o bem coletivo, enfim, nessa perspectiva de se cuidar e de cuidar dos outros também. Este médico que trabalha numa UTI para a Covid diz que, em alguns casos, a doença está se manifestando de maneira diferente. Os sintomas graves têm aparecido mais tarde e em 2 momentos. Tem alguns pacientes que a gente tem observado que eles estão fazendo uma segunda inflamação
em alguns pacientes por volta do 20º dia, mais ou menos. Eles inflamam entre o 10º e 15º, tem uma remissão e inflama de novo no 20º dia. Se os pacientes graves têm ficado mais tempo internados, consequentemente, a liberação de vagas de UTI tem demorado mais. 47 pessoas, até a tarde desta quinta-feira, estavam na fila de espera por leitos de UTI. Em Goiânia, a prefeitura tem feito o sequenciamento genético do coronavírus e descobriu que a variante Gama, que predomina no Brasil desde que foi descoberta em Manaus, sofreu nova mutação. Os especialistas identificaram que o vírus ficou mais transmissível e agressivo. Cerca de 70% das amostras identificadas nesse laboratório está relacionada com essa cepa. E essa mutação, que é uma pequena mudança na sua constituição da característica de se acoplar, por exemplo, à célula do hospedeiro, torna ela mais virulenta. Consequentemente, pode aumentar o período de incubação da doença, pode aumentar a sua transmissibilidade, pode até aumentar sinais e sintomas. Para este infectologista, o momento é extremamente preocupante. Nós estamos com uma transmissão elevada ainda no estado. Então, liberação total de restrições ou afrouxamento de restrições num cenário de vacinação ainda baixa, vai levar a isso, vai levar ao que a gente está vendo. Diagnósticos maiores, né? Então alta transmissão e taxas de ocupação de hospital alta também. As secretarias de saúde de Goiás e de Goiânia disseram que estão acompanhando os dados e, por enquanto, não vão voltar com as restrições. Mas reforçaram que a população precisa colaborar seguindo os protocolos de prevenção à Covid e tomando as 2 doses da vacina. E quem ainda não se vacinou, com certeza está muito ansioso, né? Aguardando por esse momento. Mas imagina só essa situação. Você vai até a unidade de saúde para receber a vacina e descobre lá que alguém se imunizou no seu lugar. Pois é isso que está acontecendo, viu? Aconteceu lá em Lusiânia. Veja só o que aconteceu com a moradora. A Gisele estava ansiosa para se vacinar contra a Covid-19. Ela estava de olho no calendário de imunização de Lusiânia. Quando chegou o dia, foi bem cedo até a unidade de saúde, mas voltou para casa decepcionada. Fiquei ansiosa no domingo, porque era na segunda vacinação, né? Aí cancelei minha agenda desse dia pela manhã. Foi aqui na unidade de saúde Domingone 2, que fica no distrito de Jardingá, que a Gisele ficou 3 horas na fila para se vacinar. Mas no momento em que ela foi chamada para receber a aplicação da vacina no braço, veio a surpresa. E o que era para ser um momento de alívio e felicidade, se tornou uma dor de cabeça. No sistema da Secretaria de Saúde está registrado que Gisele se imunizou na cidade de Toledo, no Paraná, município que fica a 1.300 quilômetros daqui e ela nem conhece. Imediatamente, Gisele foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas até agora não conseguiu se vacinar. Pegaram todos os meus documentos, a cópia da ocorrência e falaram para eu aguardar. Pegaram o meu telefone e falaram que quando estivesse disponível, eles entrariam em contato comigo, entendeu? Um erro de digitação no sistema ou uma tentativa de golpe. Enquanto ninguém sabe explicar o que aconteceu, a Gisele fica sem ter o direito de se vacinar. Eu espero que as autoridades competentes providenciem logo a minha vacina, porque eu estou correndo risco. Tomara, né, gente? Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Lusiânia e também a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, mas ainda não tivemos nenhum retorno. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-364, perto de Caçu, mais de 100 quilos de maconha. A droga estava escondida dentro de um carro. A polícia disse que a droga seria entregue em Quirinópolis, no sudoeste do estado. Uma pessoa foi presa e levada para a delegacia. Já em Itumbiara, no sul do estado, a Polícia Militar prendeu em flagrante 2 homens, sendo um deles ex-agente prisional, viu? Os 2 escondiam cerca de 30 quilos de maconha. Os tabletes estavam dentro de 3 malas no banheiro de um comércio desse ex-agente prisional. Nenhum dos 2 tinham passagens pela polícia. Segundo a PM, a droga seria comercializada, vendida então em cidades como Morrinhos e Caldas Novas. Os 2 foram levados para a delegacia de Polícia Civil. O frio voltou em boa parte de Goiás, né? E para surpresa de nós goianos, a cidade mais fria dessa vez foi Bom Jesus, no sul do estado, segundo o Centro de Informações Meteorológicas, que é o CIMEGO. Lá, a mínima registrada foi de 5,6 graus.
O sol brilhando e o azul do céu até enganam, mas o clima tá gelado. A Yara tá passando uns dias em Bom Jesus e ficou assustada com a friaca. Pode matar qualquer cristão, não foi tão nesse frio não. Eu quase congelei. Na madrugada desta quinta-feira, Bom Jesus, no sul goiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura do estado. Foi de 5,6 graus. Dessa vez, a onda de frio veio para Goiás com mais intensidade no sul do estado. Diferente da última vez, quando cidades do sudoeste goiano foram as mais frias. E a queda nas temperaturas está aquecendo a procura por artigos de inverno. Nesta loja, os estoques de cobertores e de blusas de frio teve que ser renovado pela segunda vez no ano. Resultado de um aumento de 20% nas vendas. Por causa do frio, nossas vendas estão bem aquecidas, que continue frio, né, para que possamos servir nossos clientes aí a cada dia e vender mais. Depois do frio da última madrugada, a Ludiane correu para reforçar as roupas de frio para as filhas pequenas. Tem um recém-nascido e um de 9 anos, tem que cobrir eles mais ainda. Em Jataí, no sudoeste, fez 7 graus, viu? É para lá que a gente vai agora ao vivo, então, com a Ana Paula Moreira, porque, né, tem previsão de mais frio por aí, né, Ana? Boa noite. Tem sim, viu, Gabi? Boa noite para você, boa noite a todos. Amanhã, a mínima, a previsão aqui é para 5 graus na região sudoeste aqui do estado, viu? Olha, os termômetros agora aqui em Jataí estão marcando 11 graus. Acredito que a sensação térmica está um pouquinho menor. Isso porque a gente está aqui perto da roda d'água, no Lago JK, viu? E como você adiantou, Jataí amanheceu hoje fazendo 7 graus. Foi uma das menores temperaturas do estado. Como a gente acabou de ver aí, ficou atrás apenas de Bom Jesus, no sul goiano, que nessa madrugada fez 5 graus. E olha, a prefeitura está dando suporte para as pessoas em situação de rua nesse momento bem delicado, tá abrigando essas pessoas em albergues aqui da cidade, distribuindo kits, colmeias, agasalhos e cobertores. E toda a solidariedade nesse momento é muito importante. Então quem puder fazer doação de agasalhos, cobertores, pode entrar em contato com o CREAS aqui da cidade, que fica na rua Benjamin Constante, número 1073, no centro aqui da cidade. Essa frente fria que chegou agora na quarta-feira deve permanecer então até o fim de semana. Vamos ver então como que vai ficar a previsão do tempo amanhã para todo o estado. O tempo no centro-sul de Goiás continua sentindo a influência da massa de ar frio que chega do sul do Brasil. Tem mais previsão de geada para esta sexta-feira. Deve ser de fraca intensidade. O estado de alerta para a umidade do ar segue em todas as regiões goianas, abaixo de 20%. A temperatura mais baixa continua em Jataí, no sudoeste, onde os termômetros marcam 5 graus. Em Lusiânia, a Polícia Civil fechou um lava-jato que era usado como ponto de venda de drogas. Os policiais chegaram até lá depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o lava-jato era de fachada, só para disfarçar a venda de drogas. O dono foi preso em flagrante por tráfico. Com ele foram encontradas porções de maconha e cocaína, balança de precisão, uma arma de brinquedo e também dinheiro. O homem, que já tinha passagens por tráfico, foi levado para o presídio de Lusiânia. Recado muito importante agora, viu? A TV Anhanguera vai desligar de forma voluntária o sinal analógico em 8 cidades goianas. É nesse fim de semana. Esta loja em Jataí teve aumento nas vendas de televisores. A demanda ela aumentou bastante devido à retirada do sinal analógico, porque o pessoal eles estão muito preocupados, ainda mais aquelas televisões tubo antiga, então agora eles estão muito preocupados em ficar sem assistir novela, sem assistir jornal, ficar sem sinal de televisão. É que agora, por iniciativa da TV Anhanguera, o sinal analógico será desligado a partir do dia 1º de agosto em Jataí e outras 7 cidades: Porangatu, Goiandira, Catalão, Cumari, Ouvidor, Três Ranchos e Tumbiara. Para continuar assistindo toda a programação, quem ainda tem uma TV analógica precisa de um aparelho como esse,
o conversor digital e também de uma antena externa UHF. O conversor ele vai receber o sinal de antena e vai converter ele para o sinal digital. E não são só aquelas TVs de tubo que são analógicas. Essa daqui, por exemplo, é LCD e ainda é analógica também. Mas a partir do dia 1º de agosto só vai receber o sinal digital com o conversor. Depois de instalar o equipamento, o telespectador deve sintonizar a busca dos canais no menu da televisão e pronto. Continuar aproveitando toda a nossa programação com o sinal digital. Que traz uma qualidade superior na imagem, superior de áudio, sem chuviscos, muito mais estável. O telespectador ele fica muito mais bem atendido com a TV digital. Chegou a hora da nossa imagem do dia e olha só, gente, o que aconteceu com um cãozinho em Quirinópolis, no sudoeste do estado. Tadinho, gente, ele ficou entalado aí num buraco do muro, olha só, tadinho, né? Ele prendeu a cabeça no cano que foi colocado lá para escoar água e não conseguia depois mais sair. Ele ficou nessa situação aí bem difícil, né, tadinho? Os bombeiros foram chamados e tiveram que quebrar o muro ao redor do cano para abrir espaço para tirar o bichinho de lá. Mas ainda bem, a gente tá vendo aí na fotinha que o cãozinho não se feriu e tá tudo bem com ele. Danadinho, né? Olha onde ele foi se meter, gente. E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje. Uma boa noite para você com imagens de Itumbiara, no sul do estado. Até amanhã.